alunas, abram o livro na página 283. Nós vamos estudar hoje sobre vegetação e clima do estado do Amapá. Eu espero que vocês estejam acompanhando a aula. Tu vai lá, Tá? Presta atenção, menina. Sem conversas paralelas, por favor. Renato, desce daí. Professora. O que é? É na página 283? Não, é na página 283. Anotem, por favor, para não estar perguntando de novo. Gente, nós vamos começar a aula hoje. Eu não quero ninguém conversando. Daí, do por computador, favor. eu já te dei. Prestar atenção na aula, tá bom? Então, vamos arrumar se alguém na vida se estudar. Se não estudar, vai puxar carroça. Então, vamos lá. 10 minutos para terminar de ler, depois fazer a avaliação, mas tá? professora, a senhora não vai explicar, não? Explicar o que, menina? Explicar pra quê? Tu não tá lendo? Não vai entender por quê? Precisa explicar se tá tudo no livro? Tá aí no livro, é só ler direito, parar de preguiça. Vamos logo. Já terminaram? Vou aplicar a avaliação em vocês. Vou aplicar o exame. Seja lá o que for, eu vou aplicar a prova. Então, a partir dessa leitura que vocês fizeram, saber se vocês entenderam o assunto. Se tiver com nota baixa, só vou recuperar depois, porque não vai ter prova tão cedo. Então é bom o caderno de vocês estar em dia, tá? Porque o visto é vermelho, vale ponto. Pass away. I've been thinking of our future, 'cause I'll never see those. Boa tarde, queridas alunas e alunos. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o assunto sobre vegetação e clima do estado do Amapá. Comigo, professora Aline, e as outras professoras, nós vamos trazer para vocês algumas explicações, alguns conceitos básicos da geografia para entender sobre clima e vegetação, quais são as alterações da paisagem provocadas pela ação humana que trazem impactos e alteram a paisagem. Mas falando de paisagem, nós vamos também falar sobre essa personalidade aqui. Vocês conhecem esse homem? Gente, esse aqui é o Milton Santos. É uma personalidade muito importante, foi um geógrafo que faz referência inclusive para a escola de vocês. Milton Santos deixou estudos bastante significativos, ou seja, muito importantes para os estudos, para compreender a geografia, não é? A paisagem se modifica através da ação humana, não é? E o Milton Santos, ele deixou informações bastante interessantes para a compreensão, inclusive ganhou reconhecimento internacional a geografia brasileira, graças ao Milton Santos. Então, agora nós vamos iniciar o assunto falando de vegetação. Vocês estão vendo esse mapa aqui? Esse mapa é o Amapá, é onde nós moramos. Ele fica no extremo norte do Brasil. O Amapá, assim como todos os outros estados, possui a vegetação e clima próprio. Então, nós vamos entender um pouco sobre isso. A vegetação é um conjunto de plantas de uma determinada região. Em outras palavras, é a cobertura vegetal, que compreende os lugares. E o Amapá também, assim como todos os lugares do mundo, os estados do Brasil possuem sua vegetação própria. Em razão dessa variedade de vegetação, de cobertura vegetal que existe, de umidade diferenciada, proporciona a inúmeros tipos de vegetação. Então vai depender do clima, da umidade, desses fatores, e os lugares vão ter essa cobertura vegetal diferenciada, não é, gente? E agora, entendeu o clima, não é? O conjunto de variações do tempo. Assim como a vegetação, ele fica comprometido a ser alterado devido a essas modificações da paisagem através da ação humana. Mas a constatação definitiva de que clima é predominante no estado depende de longos anos de observação dos fenômenos atmosféricos, né, das alterações climáticas, por muitos anos, para poder os especialistas, né, os estudiosos, de fato, qual é o clima que é predominante naquele estado. No Amapá, por exemplo, é conhecido como equatorial ou equatorial superúmido. E por causa dessa localização geográfica do Amapá, cortado pela linha do Equador, que aqui no mapa do Brasil vocês podem ver que existem essas linhas imaginárias, não é? Porque na vida real a gente não vê essas linhas por aí. Elas só são
referências da geografia, através do estudo do mapa, que é a cartografia, nós compreendemos alguns fenômenos em relação ao clima predominante de alguns estados e regiões, não é? Quando nós estudamos a linha do Equador, ela por cortar o estado do Amapá, traz incidências intensas de calor, né, de raios solares durante boa parte do ano, o que determina o clima equatorial. E através da modificação da paisagem, a tendência é o clima ser alterado e a vegetação também. E agora nós vamos ver esse mapa aqui do Amapá. Vocês estão vendo esse mapa aqui? Aqui está a divisão da vegetação do estado, não é? Que são essas que vocês estão vendo aqui. Cada porção dessa coloridinha é um nome de uma vegetação diferente. A geografia possibilita a gente acesso a instrumentos importantes para a compreensão dos conteúdos. E o mapa é uma ferramenta bastante importante porque realiza a gente no espaço. E aqui, como vocês podem ver, esse é o mapa do Amapá. E aqui 5 tipos de vegetação, não é? De acordo com cada cor, se faz referência a um tipo de vegetação particular. Essa parte mais verde é a floresta de terra firme, é onde tem a maior quantidade arbórea, né, de árvores, e conservação e biodiversidade também, bem como o campo e a parte de transição que vocês estão vendo aqui. Entre esses tipos de vegetação tem o cerrado. O cerrado é a parte mais desmatada do estado, a parte mais castigada pelo extrativismo, que é a retirada dos recursos naturais, não é, da natureza, para modificar a paisagem para alguma finalidade, seja econômica. As legendas, todo mapa tem uma legenda, que é essa parte bem aqui, ó. A legenda, ela vai, através de símbolos ou cores, identificar o que quer dizer aquela determinada parte do mapa. E esse mapa é um mapa até bem simples, tem outros mapas um pouco mais assim complexos, mas esse aqui, especial, ele fala sobre a vegetação do estado e a distribuição dessa vegetação em 5 partes. Eu compreendo a localização dessa vegetação através das cores, que são diferentes. E aí eu vou me situar, né? Eu vou entender esse mapa através do título que ele tem, da legenda e as cores que vão diferenciar um nome do outro de acordo com o que se trata dentro desse mapa, tá bom? A parte do cerrado, por exemplo, é uma parte do estado bastante prejudicada pela ação humana. Existem vários tipos de mapa. Esse especial fala da vegetação. Esse lá em cima, ele traz o mapa do Amapá e as divisões dos municípios. Então, provavelmente, você já conhece alguns desses municípios aqui, nem que seja por nome, já visitou, não é? E quando não conhece, através da leitura dos mapas, né, nós podemos localizar geograficamente esse mapa através dos desenhos, das divisões das cores, das limitações entre as linhas do mapa e as legendas. As legendas são muito importantes para decifrar aquele código especial que tem no mapa, né? Para a gente ter a maior compreensão do que se trata aquele assunto, daquele mapa. Eu preciso entender ele através da legenda e o título, principalmente. Vão ajudar bastante nesse entendimento do mapa em especial que eu estou vendo naquele momento. A noção do mapa aqui, essa parte um pouco mais verde limão, fala sobre os manguezais. Gente, os manguezais são um pedaço do estado que fica boa parte do ano inundados, não é? Eles têm uma concentração de água maior que o resto do estado. E ele fica nessa porção que está aí pintada de verde limão. Então, dependendo da localização, né, do estado, os pedaços dele, digamos assim, as partes, elas vão ter características específicas. O clima vai ser predominante no estado inteiro, mas a vegetação ela vai variar conforme, né, as alterações humanas e os fenômenos atmosféricos, essa vegetação, essa cobertura vegetal e esses fenômenos vão contribuir para essas alterações, não só as ações humanas, tá bom? Falei sobre a floresta de terra firme e encontra-se o Parque Nacional Montanhas do Tumucumá, que vocês sabiam que o nosso estado é privilegiado. Além de estar na Amazônia, que é a parte que tem mais árvores, que é mais arborizado, que possui um oxigênio melhor, graças ao menos índice de poluição, não é? Nós temos essa reserva ecológica que é protegida por lei. As áreas de reserva ecológica, elas não são
alteradas pela ação humana, porque elas são protegidas por lei. Mexer, tirar recursos naturais e alterar de modo a prejudicar a fauna e a flora, que são os animais e as plantas, trazem prejuízos jurídicos e financeiros para as pessoas que causam danos ao meio ambiente. Elas são punidas. Na Amazônia, nós estamos cheios de recursos naturais, não é, gente? Mas é claro que sofre algumas alterações que vocês vão aprender agora com a professora Rebeca nas modificações da paisagem. Olá, queridos alunos! Bom, agora falando um pouco sobre mudanças na paisagem, podemos abordar um pouquinho sobre o que são paisagens naturais. Uma paisagem natural nada mais é do que uma paisagem formada por elementos naturais, que podem ser montanhas, cachoeiras, florestas, tudo que é natural sem nenhuma interferência humana. Em contrapartida, uma paisagem modificada, seja ela artificial ou humanizada, é toda aquela paisagem que sofreu alterações humanas, interferências humanas. Podemos citar cidades, podemos citar metrópoles, pontes, qualquer tipo de interferência humana à paisagem é considerada uma paisagem modificada. Aqui no nosso estado, nós temos alguns exemplos de alteração na paisagem. Podemos citar a Fortaleza de São José. A Fortaleza de São José, antigamente, era desse jeito. Podemos ver que ao redor da fortaleza não existem muitas alterações. Na Fortaleza de São José de Macapá, existem mais plantas, menos alteração feita por mãos humanas, diferentemente do cenário atual em que estamos acostumados a ver. Porque hoje em dia ela está assim, totalmente diferente. Podemos ver que ao redor da fortaleza já temos outros elementos, temos mais interferências humanas nessa paisagem ao redor da fortaleza. Um outro exemplo é o Marco Zero do Equador, que antigamente era apenas esse monumento aqui, pequeno com relação ao que nós vemos hoje em dia, não é mesmo? Porque hoje em dia ele é conhecido por ser assim. Podemos ver que a diferença entre os dois é bastante grande, pois o monumento cresceu e podemos ver que ao redor do monumento também mudou. Mais um exemplo de alteração na paisagem é justamente a Avenida FAB, que atualmente é conhecida por ser assim. A Avenida FAB é uma das avenidas de Macapá mais movimentadas. Nela passam muitos ônibus, carros, caminhões. Mas antigamente a FAB era assim, um aeroporto, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Essas foram algumas mudanças na paisagem que nós podemos relatar para vocês na nossa própria cidade. Então, nesse momento, vocês vão poder aprender um pouco mais com as próximas professoras, falando um pouquinho sobre as mudanças na paisagem dos outros municípios do nosso estado. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila e vou agora dar o pontapé inicial na dinâmica que trata a temática Vegetação e Clima no Amapá, modificações na paisagem. Primeiramente, eu quero informar que nós vamos nos dividir em grupos e aí eu vou mostrar algumas figuras a vocês sobre alguns municípios do nosso estado. Eu peço a vocês que anotem, façam suas anotações de todas as observações que vocês fizerem. Se esses lugares sofreram alguma alteração, quais alterações sofreram, tudo bem? Para que a gente possa socializar no final. Escolham qual município devemos fazer a nossa primeira observação. Pode ser Serra do Navio? Serra do Navio, muito bem. Primeiramente eu quero mostrar essa imagem de Serra do Navio e aí mostra Serra do Navio no seu tempo passado. Nessa outra imagem aqui já mostra a sua atualidade. Vocês conseguem perceber alguma diferença comparando o passado e o presente de Serra do Navio? Houve alguma alteração? Que alteração sofreu esse lugar? Ruas, casas, Isso, muito aumentou. bem. Sofreu-se muitas alterações. E aí a gente pode perceber aqui uma floresta parece mais densa, né? Aqui já parece muito mais habitações. Então Serra do Navio sofreu alterações no seu meio ambiente. Eu quero contar uma história para vocês. Serra do Navio é um município rico em jazidas de minérios. Dentre esses minérios se destaca o manganês.
Então, há anos atrás, foi uma empresa para lá chamada Icome. Essa empresa se instalou, então a partir dessa instalação dessa empresa também gerou aumento no número da população naquele lugar, o número de moradias também. Então, a gente pode perceber que as ações humanas, elas fazem com que o meio ambiente também sofra modificações, né? E agora eu peço a vocês também que façam essa mesma observação em outros municípios que vocês vão conhecer agora, tudo bem? Obrigada. Vamos para o próximo município? Boa tarde, crianças! Eu sou a professora Gabriela e irei apresentar para vocês hoje o município de Mazagão. O município de Mazagão é um dos 16 municípios do estado do Amapá e fica situado a 32 quilômetros daqui de Macapá. Observem para mim a primeira paisagem. Quais são os elementos dessa paisagem? Rio, tem E uma vocês conseguem balsa. perceber nela? É um município que E tem agora, bastante água. observem a nossa segunda paisagem. Quais são os elementos principais dela que se destacam, que vocês conseguem perceber com mais facilidade? E qual a diferença da primeira para a segunda imagem? Rio, a Isso ponte. mesmo, como vocês bem falaram, na primeira imagem nós temos um rio e uma embarcação desse rio. Esse rio é o rio Matapi, que dá acesso ao município de Mazagão. E essa embarcação é conhecida como balsa e era o único meio de transporte para chegar em Mazagão. A balsa, ela transportava pessoas e cargas para o município de Mazagão. E na segunda imagem, nós temos uma ponte enorme sobre um rio. E esse também é o rio Matapi, que dá acesso ao município de Mazagão. Essa foto foi tirada em 2016, com a inauguração da ponte. Essa ponte, ela liga o resto do território do Amapá com Mazagão, com o município de Mazagão, o que facilitou a vida das pessoas que moram naquela região e aumentou o turismo. E como vocês bem pontuaram, anualmente ocorre a festa de Santiago. Os amapaenses e outros turistas vão para lá festejar junto com a população desse município. A principal diferença de paisagem, a alteração da paisagem, foi justamente a construção da ponte para o município de Mazagão. Eu sou a professora Fernanda e para dar continuidade à nossa aula sobre vegetação, clima e modificações da paisagem do Amapá, nós trouxemos um vídeo da Turma da Mônica, que são personagens que nós sabemos que vocês gostam muito, e esse vídeo irá abordar o assunto sobre conscientização ambiental. Bom, nós sabemos que as ações humanas comprometem diretamente o meio ambiente, e quando as pessoas jogam lixo na rua ou no rio, por exemplo, elas estão afetando não somente o planeta, como estão afetando também o seu futuro. Então, através dessa redução do descarte irregular do lixo, por exemplo, nós podemos ajudar a manter o equilíbrio ecológico. Bom, durante o vídeo, nós achamos interessante que vocês fizessem algumas anotações sobre o que mais chamaram sua atenção. Então, vamos ao vídeo. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar. É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Ah, agora sim! Então, crianças, vocês gostaram do vídeo? Sim. Ah, que ótimo! Espero que vocês tenham gostado da nossa dinâmica, do nosso assunto de geografia, que abordou a vegetação e clima do Amapá, sobre as características de vegetação e de clima.
e o que as modificações da paisagem, né, podem causar no nosso planeta e também podem causar no nosso futuro e já está causando no nosso presente, né? Então agora nós iremos nos reunir, né, fazermos uma roda para podermos debater mais sobre esse assunto tão interessante e tão rico, né? Desde já agradeço a participação de todos, a atenção também. Muito obrigada. Até a próxima. You get up.